Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Mariana Castro e hoje eu vou falar sobre mudanças. Às vezes é necessário mudar. O texto encontra-se em Atos 8, de 9, de 1 a 11. Primeiro eu vou falar uma ilustração. Certa vez uma mosca estava voando e ela caiu em um copo de leite. Desesperada, ela começou a se debater. E se debatendo, ela esperou algum tempo, se formou a nata, ela subiu na nata e saiu voando. Se a história terminasse por aí, ela teria sido salva. Acontece que ela caiu novamente num copo. E quando ela caiu no copo, ela se lembrou dessa vez que ela se debateu e começou a se debater. E apareceu outra mosca voando e ela gritou: aí no copo tem um canudo, nade até o canudo, no canudo tem ar, você poderá subir e quando você subir você poderá sair voando e se salvar. Acontece que ela se lembrou da experiência anterior e continuou se debatendo. Acontece que o copo era um copo de água, não se formou nata e ela morreu. Moral da história: às vezes é necessário ouvir outras pessoas, às vezes é necessário mudar. Na Bíblia nós temos uma pessoa que passou por mudanças, mudou radicalmente a fé dela, o apóstolo Paulo, e por isso nós temos grande parte do Novo Testamento. O texto de Atos 9, de 1 a 11, nos mostra que, primeiro, às vezes nós achamos que temos toda a razão indo pelo caminho errado. Versículos de 1 a 2. Diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O apóstolo Paulo era fariseu. Existiam algumas seitas do judaísmo naquela época, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Os fariseus eram extremamente zelosos com a lei. Eles jejuavam 2 vezes por semana e eles eram rígidos. Acontece que naquela época o cristianismo se separou do judaísmo porque os cristãos acreditavam que Jesus era Deus. E os que continuaram no judaísmo acreditavam que isso era uma blasfêmia. Então eles começaram a perseguir e matar os cristãos. Aqui em Atos 8:1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então houve uma grande perseguição. E os judeus, eles perseguiam os cristãos, eles os consideravam blasfemos e eles os apedrejavam. E Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Mas acontece que Paulo, ele sofreu uma grande mudança. Aqui em Filipenses 3, de 5 a 7, fala sobre Paulo. Paulo diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então houve uma mudança, né? Então às vezes nós estamos no caminho errado. E 2, esse texto nos mostra que quando isso acontece, o Senhor nos repreende, versículos 3 a 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então o apóstolo Paulo sofreu um puxão de orelha de Deus, né? Ele caiu do cavalo. Mas porque ele caiu do cavalo nessa ocasião e ele ficou cego, que ele pôde mudar. Deus teve que operar de uma forma sobrenatural na vida dele. Mas nós, muitas vezes, temos algumas convicções erradas. Por exemplo, existem várias igrejas, vários
crenças diferentes dentro das igrejas, há discussões em torno de vários assuntos, e nós às vezes achamos que estamos certos, e por vezes nós caímos do cavalo, né? Acontecem algumas coisas, Deus está nos corrigindo, mas a correção, ela acontece para que nós melhoremos, para que a nossa conduta melhore e também para que nós anunciemos a palavra de Deus, para que nós nos tornemos anunciantes da palavra de Deus, né? Jesus mandou que nós anunciássemos o Evangelho, e às vezes é necessário cair do cavalo, às vezes é necessário algum tipo de perda, algum tipo de dano para que isso aconteça, mas o importante é que nós sirvamos a Deus. E o texto também mostra que quando o Senhor nos repreende, Ele coloca pessoas com mais experiência de vida perto de nós para nos ajudar. Versículos 10 a 17. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te, vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o que deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então aconteceu que apareceu um irmão mais velho, mais experiente, conhecedor do Evangelho, chamado Ananias, e ele impôs a mão sobre Saulo. Saulo recobrou a visão, e Saulo, que é o apóstolo Paulo, né, ele começou a pregar o Evangelho. Acontece que houve uma mudança diferente. Deus poderia ter falado pessoalmente para o apóstolo Paulo e feito ele recobrar a visão e dito o que ele deveria fazer. Não, ele usou pessoas para fazer isso. Então Deus usa pessoas, Ele coloca pessoas mais experientes, conhecedoras do Evangelho no nosso caminho, para que nós aprendamos, para que nós mudemos, para que nossa visão se abra. E uma coisa que ele fez foi impor as mãos sobre ele, e aí o apóstolo Paulo recebeu o Espírito Santo. O que nós aprendemos com isso, às vezes, nós precisamos dos outros, né? No pentecostalismo, né? Nós acreditamos que nós recebemos o Espírito Santo. Existem outras pessoas que oram por nós, impõem a mão sobre nós e nós recebemos o Espírito Santo, né? Com a evidência de falar em línguas. Então, nós precisamos dos irmãos mais velhos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos dos outros, e às vezes nós precisamos ser humildes e reconhecer que precisamos da ajuda de outras pessoas também. E esse texto também nos mostra que quando Deus nos muda, Ele mostra que nós estamos no caminho errado, Ele nos corrige, coloca outras pessoas experientes no nosso caminho, Ele também nos ajuda a tomar o rumo certo. Versículos 18 a 21. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Logo, nas sinagogas, pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Então, o propósito de Deus sempre é alcançado, né? Deus é soberano. E o apóstolo Paulo começou a pregar o Evangelho. Nós temos muitas epístolas, né? Nós temos grande parte do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo, que nós lemos até hoje, né? Então, nós temos a Bíblia, né? Nós temos experiências dele que nos ensinam. Então, o propósito de Deus foi cumprido, Ele anunciou o Evangelho, e nós também
temos em nossas vidas o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? É que nós o glorifiquemos. E quando é que nós o glorificamos? Quando nós o obedecemos e quando nós pregamos o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Então Deus espera que nós compartilhemos a palavra dele, que nós anunciemos o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. E para isso o propósito de Deus se cumpre. A Bíblia, não vamos nos esquecer do Salmo 23, que diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, a vara afugenta os lobos, mas o cajado de Deus nos leva para mais perto de Deus. Às vezes Deus usa o cajado nas nossas vidas, às vezes nós caímos do cavalo, às vezes alguma coisa ruim acontece para que coisas melhores aconteçam depois, para que nós anunciemos o Evangelho. Então vamos crer e confiar em Deus, amém?